Uma mãe dedicada, um filho com uma vida aparentemente perfeita e um segredo obscuro. No dia em que um membro da família Rebelo foi encontrado sem vida em sua casa, ninguém suspeitou de nada em comum. Para a família era apenas uma tragédia inesperada, e para as autoridades, um caso aparentemente sem mistérios. Mas conforme os dias passaram, pequenos detalhes começaram a surgir. Inconsistências, documentos suspeitos, histórias que não se encaixavam, e o que começou como uma perda dolorosa, logo se transformou em um enigma macabro, onde cada pista levava a um desdobramento ainda mais perturbador. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com mais um caso cheio de mistérios e investigações conforme vocês adoram. Antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários, me siga na rede social que estará aqui na tela. E não se esqueçam de se inscrever porque aqui temos vídeo todos os dias. E antes de eu continuar, deixa eu dar uma dica para você. Você quer conhecer um streaming onde só tem filme bom para você assistir? Onde você pode apertar o play sem medo? Então eu te apresento a BP Select. Este é o único streaming no mundo onde só tem filme selecionado em seu catálogo. E tem também os conteúdos que eles mesmos produzem. Sim, eles produziram um filme próprio chamado Oficina do Diabo, que você só encontra dentro da plataforma deles. É um suspense psicológico muito bom que aborda sobre a influência do maligno em nossas vidas e você não pode perder. Tem também documentários excelentes sobre temas diversos e eu já deixo aqui minha indicação de sempre, que é o documentário A Face Oculta, que será lançada a nova temporada, e também Investigação Paralela, que traz muito conteúdo exclusivo de True Crime para vocês. E claro que eu consegui um descontão de 30% para que você não perca a oportunidade de assinar com a BP Select. Você pode ter acesso à plataforma por apenas R$ 13,30 por mês e esse desconto vai acabar. É um preço promocional, então já acesse o link que estará aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado e garanta o seu acesso. A história que eu vou contar hoje vai começar com a Colin Rebelo, uma mulher de 58 anos na época dos fatos, que era mãe de 4 filhos adultos: Monique, Fabian, Julian e André. 2 dos seus filhos já moravam sozinhos nesta altura, porém o seu filho mais novo, o Fabian, e também sua filha Monique, ainda moravam com ela. Ela morava em Perth, na Austrália, e era uma mulher muito feliz e bem resolvida. A Colin era descrita como uma mulher atenciosa que faria qualquer coisa pelos seus filhos, ainda mais após um divórcio difícil que ela teve com o seu marido anos antes, o pai dos seus filhos. E a partir daquele momento ela passou a criar os filhos sozinha. E isso não a impediu de ir para a universidade para dar uma boa vida financeira aos seus filhos. Inclusive, 2 semanas antes dos fatos que eu vou narrar para vocês, ela havia arrumado um novo emprego no departamento de saúde. Mas antes de chegar neste ponto, ela trabalhou em diversos lugares para garantir a melhor vida para os seus filhos. E ela era uma mulher extremamente guerreira. Ela também era muito saudável, apesar de enfrentar a doença de Hashimoto, que é uma condição autoimune que afeta a tireoide. A sua doença estava controlada e ela estava feliz e saudável na época dos fatos. Agora, quanto aos filhos da Colin, o Fabian era o mais novo, ele tinha apenas 19 anos quando tudo aconteceu, e ele é considerado um rapaz gentil e estava trabalhando no supermercado local. O filho mais velho é o Julian, que na época não morava mais na região, e a única filha, mulher, que ela tinha era a Monique, e ela havia se mudado temporariamente para a casa da sua família, para a casa da sua mãe, enquanto estudava para se tornar uma paramédica. Ela tinha se mudado na mesma semana dos fatos. E ela tinha também o André, que é uma das figuras principais aqui deste caso. Ele era casado com Grace Piscopo e eles eram um casal de influenciadores bem conhecidos. E eles moravam apenas alguns quilômetros da casa da Colin, também em Perth, na Austrália. A Grace é uma influenciadora super conhecida, seu Instagram ostenta mais de 1 milhão de seguidores, onde ela posta fotos de modelo e também muitos patrocínios de marcas, enquanto seu canal no YouTube tem mais de 300 mil inscritos, bastante inscritos, e também aqui é a nossa meta, então já se inscreva aqui no meu canal também. O André Rebelo, enquanto isso, estava envolvido em negociações de criptomoedas. Ele gostava de ser visto como uma espécie de gênio dos investimentos, alguém que poderia prever as altas e baixas do mercado financeiro e ganhar facilmente muito dinheiro com isso. Porém, a realidade não era essa. A verdade é que ele não era bom em investimentos. Ele era
péssimo em investimentos, tanto que ele estava sempre no vermelho. E ele estava devendo muito dinheiro na época dos fatos. O André e a Grace se conheceram por meio de um ex-namorado dela e depois ambos passaram a manter contato pelas redes sociais e aí em 2005 eles começaram um relacionamento. Depois de 5 anos, em 2020, os dois se casaram e juntos eles tiveram um filho. E vocês já devem imaginar, porém a Grace era quem colocava dinheiro em casa. Ela era famosa nas redes sociais, tinha diversos patrocínios e tinha seu próprio canal no YouTube, enquanto o André tentava dar certo ali no mercado de criptomoedas. Mas nas redes sociais parecia que eles tinham uma ótima vida financeira. Eles mostravam uma casa muito bonita, com lareira, muito bem decorada. Eles também mostravam o carro que eles tinham, um carro bem caro, um Range Rover branco, bem lindo. E a Grace criava variados tipos de conteúdo para o seu canal. Ela mostrava um pouco da sua vida particular, mostrava um pouco do seu filho, fazia vlogs de viagens. E ela era a estrela do canal, basicamente. Já o André aparecia mais em um plano de fundo ali. Ele a ajudava enquanto isso nos bastidores, com parcerias com marcas e no que ela precisasse. E claro que a Colin, a mãe do André, ficava muito preocupada com a situação financeira do seu filho. E também ela ficava preocupada se iria dar certo aquela carreira de influenciador que tanto a Grace quanto o André tentavam seguir. Porque a pouca fama que eles haviam conseguido até então poderia ser temporária, e depois disso eles iriam fazer o que da vida se não desse certo? E a maior preocupação da Colin é que mesmo sendo algo talvez passageiro, eles gastavam muito com uma vida luxuosa. Eles tinham carro de luxo, casa linda, viagens para o exterior todo ano, mas na verdade a realidade ali era um pouco diferente. Por exemplo, o carro que eles mostravam estava financiado. E eles estavam lutando para pagar as parcelas todos os meses. Eles também não tinham bens em seu nome, como uma casa, e na verdade tudo ali era pago mensalmente. Então eles não tinham nenhum dinheiro guardado. Tudo que eles ganhavam no mês, eles gastavam. Tanto que em maio de 2020, o casal já estava com uma dívida de mais de 120 mil dólares australianos. E tudo isso nos leva à época dos fatos, exatamente em 25 de maio de 2020. Naquele dia, o André havia feito planos de passar um tempo com a Grace e também com um primo dela que estava fazendo uma visita ali para eles. E eles estavam planejando sair para almoçar juntos. E a Grace ficou bastante animada com isso, ansiosa para sair com eles. Porém, por volta do meio-dia, o André simplesmente desapareceu de casa sem avisar ninguém. Ele simplesmente havia saído durante a manhã sem avisar para onde iria e onde estaria. Inicialmente, a Grace tentou ignorar suas preocupações, pensando que talvez ele pudesse ter saído apenas por um curto período e logo estaria de volta, mas conforme as horas se passavam, sua preocupação começou a aumentar ainda mais. Até porque ela mandava várias mensagens para ele e fazia várias ligações e ele não atendia e nem retornava. Apenas entre 11h10 e 11h25 da manhã, a Grace fez um total de 12 ligações para o seu marido e ele não retornou nenhuma delas. Às 11h16, ela enviou para ele uma série de mensagens de texto pedindo que ele atendesse o telefone imediatamente e perguntando onde ele estava, e ela continuou mandando várias mensagens falando que estava furiosa com ele, e as horas continuaram se passando e nenhum sinal do André. Até que por volta das 2h da tarde, ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Ele entrou na casa com uma expressão indiferente e perguntou a Grace e para o primo onde eles gostariam de almoçar, como se nada tivesse acontecido. A Grace ficou muito chocada com esse comportamento do seu marido, porém ela deixou para lá, e antes de sair para almoçar, o André fez questão de mandar uma mensagem para sua mãe para perguntar se ela poderia cuidar do filho dele mais tarde naquele dia. Ele menciona na mensagem que tinha algumas tarefas para fazer em casa e não poderia ficar com o filho e pede que a Colin fique com a criança. Mas assim como o próprio André fez no início do dia, a Colin estranhamente também não respondeu a nenhuma de suas mensagens de texto. Enquanto isso, na casa da Colin, a Monique e o Fabian haviam saído cedo de casa para ir trabalhar, e o Fabian ficava fora de casa a maior parte da manhã e também no início da tarde, porque ele fazia o seu turno no supermercado local, e normalmente a Colin dava uma carona para o Fabian até o trabalho e também o buscava. Então ela o levava por volta das 10 e buscava ele por volta das 2 da tarde.
Porém, no fatídico dia 25 de maio de 2020, ela não apareceu para buscá-lo às 2 da tarde. Ele ligou para sua mãe cerca de 13 vezes, porém ele não teve nenhuma resposta. E logo Fabian começou a achar aquela situação um tanto quanto estranha. Ele então ligou para Monique e ela também tentou falar com a Colin, porém também não teve nenhuma resposta. Ele voltou para casa sozinho, Fabian, e ao chegar na porta da frente da sua casa, ele percebeu que o chuveiro estava ligado em algum dos banheiros. Ele entrou na casa, ficou chamando pela sua mãe para saber se estava tudo bem, porém ele não teve nenhuma resposta, e aí ele se aproximou da porta do banheiro de onde estava vindo o barulho do chuveiro, e ele bateu na porta, e novamente ninguém respondeu. Ele começou a imaginar que algo poderia estar errado ali dentro, então ele decidiu entrar no banheiro, e o que ele encontrou ali foi algo terrível. A Colin, a sua mãe, estava caída embaixo do chuveiro, desacordada. Ele ficou completamente desesperado e acionou o serviço de emergência e tentou reanimá-la com os primeiros socorros ali no chão do banheiro, mas infelizmente seus esforços foram todos em vão. Acontece que a Colin Rebelo já estava sem vida há algum tempo. Os serviços de emergência também chegaram logo depois e tentaram ressuscitá-la, mas infelizmente eles confirmaram que ela já havia falecido e não havia mais nada o que fazer. Inicialmente sua morte parecia de causas naturais, porém vários sinais estranhos começaram a surgir nas semanas e também nos meses seguintes, que eu vou falar para vocês. Como eu falei no início, a morte da Colin parecia ter sido algo repentino e inesperado, então não foi tratado inicialmente como uma morte suspeita. Toda a família Rebelo ficou completamente devastada com a notícia da morte da Colin, mas ninguém pensou na possibilidade da morte não ser natural, mesmo eles ficando extremamente devastados. Os policiais concluíram também que todas as janelas e portas da casa estavam trancadas no momento em que ela morreu, sugerindo que não havia sinais de arrombamento. E quanto aos relatórios da autópsia, a causa da sua morte nunca foi realmente esclarecida. Mas isso inicialmente parecia um bom sinal, porque sugeria que ela provavelmente não havia sido vítima de um crime. Os filhos também descartaram a hipótese dela ter tirado a própria vida, porque a Colin tinha acabado de terminar um mestrado e tinha arrumado um novo emprego, e ela estava muito feliz e sem qualquer sinal de depressão, e por mais trágica que tenha sido a sua morte, todos acreditavam que de fato era uma morte natural, até pela doença autoimune que ela tinha, então poderia ter contribuído de alguma forma. Mas então o Julian começou a perceber que, na verdade, tinha algo de errado naquela história. Tinha algo de errado, na verdade, com seu irmão André. Acontece que o André começou a agir de forma muito estranha na época da morte da mãe dele, e isso só piorou com o tempo. Tudo começou quando o Julian decidiu ficar por Perth por alguns meses após a morte da Colin para resolver os assuntos pendentes, afinal ele era o sucessor direto ali da família, o irmão mais velho, e ele seria responsável por assinar os principais documentos. Ele então examinou as contas bancárias da sua mãe para verificar quanto ela tinha guardado e acertou todas as contas pendentes, mas a primeira pista apareceu quando ele percebeu que a carteira de motorista da Colin estava faltando. Ele perguntou aos seus irmãos onde a carteira estava, e o André confirmou que realmente tinha pegado aquele documento e tinha até tomado a iniciativa de resolver alguns assuntos da mãe deles antes do Julian. O Julian ficou bastante surpreso com isso, porque pela lei ele seria a pessoa responsável por cuidar de qualquer assunto pendente após a morte da mãe deles, e também isso não parecia algo que o André faria, tomar frente de resolver assuntos burocráticos. E no fim, ele acabou descobrindo que a Colin, na verdade, tinha várias apólices de seguro de vida em seu nome. E o estranho é que ninguém sabia dessas apólices, a não ser o André. Acontece que apenas 2 semanas antes da morte da Colin, o André tinha feito não uma ou 2 apólices. Ele tinha feito 3 apólices de seguro de vida no nome de sua mãe. E essas apólices sozinhas totalizavam mais de $1 milhão. E tudo isso começou a parecer extremamente suspeito para todo mundo. Mas não só isso, toda a correspondência da Colin havia sido redirecionada para a casa do André após a sua morte. Mas ninguém havia solicitado isso, a não ser o André. E a Monique e o Fabian ainda moravam
na casa da Colleen. Então, por que fazer esse redirecionamento se ainda tinha pessoas na casa para receber as correspondências? E tem mais, embora o legista tenha sido inicialmente designado para contatar o Julian, todas as ligações telefônicas agora aparentemente iam direto para o André. Logo um quebra-cabeça começou a ser formado na cabeça do Julian do que estava acontecendo ali, porque tudo que envolvia a morte da Colleen terminava no nome do André. E as coisas só pioraram a partir daqui. A Monique, algum tempo depois da morte da sua mãe, foi contatada por uma psicóloga que ela compartilhava com a sua mãe, e essa psicóloga disse que estava bastante preocupada com uma atitude do André, porque ele tentou usar o nome da médica para conseguir um documento para receber o pagamento da pólice de seguro da Colleen. Mas foi apenas quando uma das 3 seguradoras reconheceu várias inconsistências nos documentos apresentados e também possíveis falsificações que a polícia foi acionada para verificar uma possível fraude. Isso aconteceu 5 meses após a morte da Colleen e os 4 irmãos foram chamados a serem interrogados por policiais. Enquanto isso, a polícia obteve um mandado de busca não apenas para a casa da Colleen, mas também para a casa onde o André morava com a Gracie. E no mesmo dia, o André foi preso, porque foi confirmado que ele havia feito a falsificação de alguns documentos para receber a pólice de seguro. E tudo isso tinha acontecido poucos dias após a morte da Colleen. Ele falsificou atestados médicos, o seu testamento e também o relatório do legista, para que assim ele pudesse receber os valores das apólices o quanto antes. E além de tudo isso, o André se tornou também o único beneficiário de todo o patrimônio da sua mãe, o que significava que todo o dinheiro da família e os bens iriam para ele e não para os seus irmãos. Logo, ele foi liberado sob fiança enquanto os detetives continuavam investigando o caso. E vale a pena mencionar aqui que a Gracie não fazia parte dessas alegações de fraude, e ela aparentemente não tinha nada a ver com isso. E tudo isso foi comprovado através de grampos que os investigadores colocaram na casa deles durante aquela primeira busca que fizeram. Acontece que as equipes de vigilância instalaram um dispositivo de escuta no quarto da Gracie e também uma câmera na sala de estar deles. E a partir daquele momento, esses dispositivos foram monitorados 24 horas por dia pelos policiais entre os dias 9 de setembro e 7 de dezembro. E essas escutas capturaram diversas conversas entre os dois, onde ficava claro que a Gracie não sabia de nada desse esquema fraudulento que o André havia armado. Enquanto isso, o André continuou com a sua vida como se nada tivesse acontecido e os dois continuaram produzindo conteúdos juntos, como se a vida deles continuasse perfeita. Porém, em novembro de 2022, as coisas mudaram. Após uma investigação minuciosa conduzida pelos detetives, o André Rebelo foi oficialmente preso e acusado do homicídio da sua própria mãe. A tese da promotoria era bastante simples neste caso. O André e a Gracie retratavam um estilo de vida glamuroso nas redes sociais que não retratava a realidade deles, e tudo era parcialmente financiado por permutas com marcas e patrocínios, e também envolvia ali muitos cartões de crédito e também empréstimos pessoais feitos, e por isso eles estavam devendo uma boa quantia em dinheiro. Enquanto a Gracie tinha os meios para ganhar o seu próprio dinheiro, o André mentia para ela sobre o seu negócio em criptomoedas. Isso porque ele dizia a ela que estava ganhando muito dinheiro com criptomoedas e que, embora tudo estivesse bloqueado temporariamente, o dinheiro estava ali e poderia ser usado no futuro. E a Gracie acreditava no André, mas era tudo mentira. A realidade é que o André não tinha absolutamente nada. Na verdade, tudo o que eles tinham era uma dívida de $120 mil. E conforme eu falei para vocês, eles não tinham bens para vender, para quitar essa dívida. E eles não tinham quase nenhum dinheiro também em suas contas poupanças. Enquanto isso, o André mentia para Gracie sobre sua renda e ele continuou a alimentar aquele estilo de vida luxuoso que ele gostava de demonstrar nas redes sociais. E agora, como pai e marido de uma mulher aparentemente poderosa, ele sentia que tinha que provar o seu valor para ela. E tudo isso é o motivo pelo qual ele fez várias apólices de seguro de vida no nome da sua própria mãe e colocou o seu nome como o único beneficiário. Após tudo isso, segundo a promotoria, o André tirou a vida da sua mãe a sangue frio. Acontece que na manhã dos fatos, em que a Colleen faleceu, a Monique e o Fabian viram a mãe deles logo pela manhã e falaram que ela estava feliz e saudável, não tinha nada errado. E se o André tivesse conseguido de fato cometer o crime perfeito, ele provavelmente diria que todo aquele dinheiro das apólices de seguro que ele ganharia, ele havia ganhado na verdade em criptomoedas. Então
então ele conseguiria sustentar aquela imagem de especialista no assunto e ainda ele conseguiria quitar a sua dívida de 120 mil dólares. Infelizmente, tudo isso demorou muito para ser descoberto e como se passou muito tempo entre a morte da Colleen e a investigação de homicídio, as autoridades não conseguiram obter nenhuma filmagem de vigilância da região no dia dos fatos. Porém, eles tinham todo um rastro ali das apólices de seguro que o André havia feito com as 3 seguradoras. E para conseguir acesso às apólices de seguro, ele falsificou diversos documentos no nome da sua mãe e entre eles aquele testamento falso que eu falei para vocês, um relatório médico e também um relatório falso do legista. Quando ele finalmente foi a julgamento no final de 2024, ele disse que sua mãe estava bastante preocupada em chegar aos 60 anos e por isso ela havia feito aquelas apólices de seguro de vida para proteger os seus filhos e também o seu neto no futuro, mas a promotoria argumentou que na verdade isso não explica porque todas essas apólices de seguro de vida iriam diretamente para o nome do André e para nenhum outro filho dela. No fim, o André acabou admitindo durante o julgamento que ele falsificou documentos relacionados à morte da sua própria mãe, incluindo o testamento, o relatório do legista também, mas negou ter sido responsável pela morte dela. Ele revelou que visitou sua mãe no dia da sua morte e discutiu sobre essas apólices de seguro de vida com ela e ele também alega que teria passado cerca de 45 minutos com a sua mãe naquele dia. Ele então falou que a amava e foi embora. Ainda durante o seu interrogatório ali no julgamento, o André admitiu que não havia contado à polícia sobre aquela visita, alegando que na época ele não estava no estado de espírito certo. Ele também sugeriu que sua mãe poderia ter tirado a própria vida, isso durante o julgamento, então ele testemunhou ali no julgamento que esse foi um dos motivos dele tentar apressar o recebimento das suas apólices de seguro de vida, porque se fosse descoberto que esse era o caso da Colleen ter tirado a própria vida, todas as apólices seriam anuladas, então por isso que ele falsificou aqueles documentos, segundo a versão dele. Mas o detetive responsável pelo caso disse no tribunal que, ao examinar o notebook do André, ele descobriu que todo o histórico entre dezembro de 2019 e julho de 2020 havia sido excluído do notebook. E a análise forense digital também revelou que o celular do André havia emitido sinal perto da casa da sua mãe no momento em que ela morreu, o que sugere que ele esteve no local na hora imediata do falecimento da Colleen. E isso justificaria porque o André desapareceu naquela fatídica manhã que a Grace ficou atrás dele. Além disso, testemunhas também alegaram ter visto uma Range Rover branca do lado de fora da casa da Colleen por volta da 1h30, o que corresponde exatamente à descrição do veículo do André. E conforme eu falei para vocês, ele acabou admitindo que tinha estado no local de manhã, não à tarde. O que de fato aconteceu naquele dia foi o seguinte: a Colleen deixou o seu filho, Fabian, o filho mais novo, às 10 horas no supermercado local, e às 2 ela não conseguiu ir buscá-lo, conforme havia combinado com ele. Isso acaba criando uma janela de 4 horas para quando ela poderia ter morrido. E também há muitas pistas e sinais que indicam que o André estava com ela durante esse tempo. Como, por exemplo, ele ter desaparecido. A Grace não conseguia falar com ele durante toda aquela manhã. O seu carro foi visto em frente à casa da sua mãe. O seu celular emitiu sinal ali perto do horário dessas 4 horas em que a Colleen esteve sozinha em sua casa. Então, o próprio testemunho da Grace confirmou que, de fato, o André não tinha um álibi confirmado, também registros de chamadas e o fato do seu celular ser detectado em várias torres de celular ali na região, tudo isso confirmou que ele estava na cena do crime. E coincidência ou não, a morte da Colleen aconteceu apenas uma semana depois que o André fez várias apólices de seguro de vida no nome da sua mãe. E mais, apólices de seguro que ele era o único beneficiário. A promotoria também alegou que, embora o André tivesse encenado a morte da sua mãe para fazer parecer natural, uma morte natural, e tivesse agido com extremo cuidado, ele cometeu vários erros que revelaram a verdade. Porque, por exemplo, fotos policiais do corpo da Colleen mostravam que ela estava deitada no chão, do lado de fora do chuveiro, e ela ainda estava usando maquiagem, joias e também um relógio de ouro. Então não parecia que ela tinha acabado de sair do banho. Além disso, ela ainda estava com o cabelo preso e o tapete do banheiro, que normalmente ficava no chão enquanto ela tomava banho, ainda estava pendurado sobre a banheira, o que indicava que ela sequer havia entrado embaixo do chuveiro.
Mas conforme eu falei para vocês, o André negou todas as acusações de homicídio e sua equipe de defesa sugeriu várias causas potenciais da morte da Colleen, incluindo arritmia cardíaca ou até mesmo aneurisma cerebral. E a incapacidade do legista de determinar a causa exata da sua morte aumentou muito mais a complexidade deste caso, o tornando fortemente dependente de provas circunstanciais. Já a promotoria dizia que não dava para descartar a possibilidade da Colleen ter sido sufocada até a morte. Após tudo isso ser exposto, no julgamento as deliberações começaram no dia 3 de dezembro de 2024 e apenas 2 dias depois o júri retornou com o veredito final e unânime. André Rebelo foi oficialmente considerado culpado de tirar a vida da sua própria mãe por motivos financeiros. Como resultado, ele provavelmente receberá prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, porém o seu tempo de pena será estabelecido em abril deste ano de 2025. O seu pai, o Antônio, compareceu ao julgamento e ele ficou claramente abalado com a notícia. Já o André quase não demonstrou nenhuma emoção quando o veredito foi lido. Com o seu julgamento agora finalmente concluído e encerrado, ele será sentenciado em abril de 2025, conforme eu falei para vocês. Então ainda não sabemos se ele vai ou não pegar prisão perpétua. Agora, quanto à participação da Gracie, nada foi encontrado. Parecia que de fato ela não tinha ideia dos planos do André. Ela não estava ciente dessas apólices de seguro e isso foi confirmado pelas escutas em sua casa e muito menos sobre o homicídio. A Gracie e o André acabaram se separando e hoje ela está em outro relacionamento. O veredito de culpado trouxe algum alívio para a família da Colleen, porém a dor da perda e da traição do próprio filho nunca desaparecerá completamente. E esse caso nos mostra até onde algumas pessoas podem ir por dinheiro e status, e como a ganância pode destruir famílias inteiras. Enquanto o André enfrenta as consequências dos seus atos, a sua ex-parceira, a Gracie, tenta reconstituir a sua filha com um novo companheiro e os seus irmãos também tentam seguir em frente da melhor forma possível, carregando consigo sempre a memória da mãe incrível que a Colleen era. A Colleen Rebelo será sempre lembrada por sua dedicação à sua família, por sua força e sua determinação em proporcionar um futuro melhor para os seus filhos. Porém, ela jamais imaginaria que seria a vítima de um deles. Esse caso nos faz refletir sobre o perigo das aparências nas redes sociais e como por trás de uma vida aparentemente perfeita podem existir segredos bastante sombrios. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a condenação do André foi justa? Você acredita que as provas apresentadas eram suficientes para considerá-lo culpado? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder todos vocês e até o próximo caso.